zumbido, não há? Um ruído baixo e constante por baixo de tudo. Não é alto, não. É quase silencioso. Uma tensão nos seus ombros que nunca desaparece completamente. Uma sensação de estar esticado. Esticado demais. Fino demais. Como um elástico prestes a arrebentar. Você sente isso? Não é um peso físico. Não algo que você carrega nas mãos. É interno. Uma pressão constante. Um zumbido baixo de ansiedade por trás do sorriso que você pratica no espelho. É o esforço silencioso, invisível, de ser agradável, fácil, bom. O tipo de pessoa que nunca incomoda, que nunca pede demais, que sempre cede para manter a harmonia. Mas que harmonia é essa realmente? E mais importante, a que custo ela vem? Vamos chamar pelo nome certo. Isso não é apenas ser legal, é uma performance. Uma performance de agradar pessoas. Um roteiro que você aprendeu a seguir tão bem que talvez nem perceba mais que está atuando. Dizer sim quando cada fibra do seu ser grita não. Engolir sua opinião porque ela pode gerar atrito. Minimizar suas necessidades para que as dos outros caibam confortavelmente no espaço. Sorrir quando está magoado. Concordar quando discorda fundamentalmente. Ficar quieto para evitar drama. Você se tornou um mestre em ler o ambiente, em antecipar o que os outros precisam, em se moldar para ser exatamente a peça que eles esperam. E por um tempo, talvez tenha funcionado. Talvez você tenha recebido elogios por ser tão fácil de lidar, tão altruísta, tão maduro, pequenas recompensas, migalhas de validação que reforçaram o comportamento. Porque você aprendeu lá atrás que ser bom assim era seguro, que a aceitação vinha embrulhada em complacência, que o amor, ou o que você pensava ser amor, era condicional à sua capacidade de não ser um fardo, de não ter necessidades difíceis. Você não escolheu isso conscientemente, você foi treinado. Pela sobrancelha erguida quando você falou demais, pelo silêncio frio quando estabeleceu um limite tímido, pelo alívio visível no rosto dos outros quando você cedeu. Mas agora o preço está ficando alto demais. A conta chegou e ela não está escrita em papel. Está gravada na sua saúde mental, no seu bem-estar. Vamos olhar de perto, sem filtros, para o custo psicológico devastador dessa performance incessante de agradar. Primeiro, a ansiedade. Ela se torna sua companheira constante. Não é só a preocupação normal do dia a dia. É uma tensão crônica, uma hipervigilância sobre as reações alheias. Cada interação é um cálculo. O que devo dizer? Como devo agir para que eles gostem de mim? E se eu disser a coisa errada? E se eu decepcionar? E se eles ficarem bravos? Sua mente se torna um campo minado de possibilidades negativas. Você ensaia conversas na sua cabeça, repassa interações passadas, buscando sinais de desaprovação. Há um medo persistente de julgamento, de rejeição. Esse medo drena sua energia mental, cria um nó constante na garganta, uma reviravolta no estômago. Viver assim é como andar perpetuamente em ovos emocionais, aterrorizado com a possibilidade de quebrar um e desencadear a catástrofe da desaprovação. A paz se torna um conceito estranho, uma terra distante que você observa, mas nunca habita, porque sua mente está sempre em alerta máximo, gerenciando percepções. Depois vem o ressentimento. Esse é o veneno silencioso. Ele começa pequeno, uma faísca de irritação quando você cede mais uma vez, quando sua necessidade é ignorada, quando seu limite é desrespeitado, porque você não o defendeu com firmeza. Mas você engole, você racionaliza. Não vale a pena brigar, é mais fácil assim, eu não me importo tanto. Mas você se importa. E cada vez que você se trai, cada vez que coloca as necessidades de outra pessoa tão acima das suas a ponto de se anular, essa faísca cresce. O ressentimento se acumula, camada sobre camada, como lodo tóxico no fundo da sua alma. Ele pode se voltar para dentro, transformando-se em autocrítica feroz. Por que sou tão fraco? Por que não consigo dizer não? Ou pode vazar sutilmente para fora, em comentários passivo-agressivos, em um distanciamento inexplicável,
em uma amargura que tinge suas interações. Você se ressente das pessoas que você tanto se esforça para agradar, porque no fundo, você sabe que a dinâmica é injusta. Você dá então o burnout, o esgotamento total. Pense em si mesmo como uma fonte de energia, emocional, mental, física. Agradar pessoas constantemente exige um fluxo incessante dessa energia. Você está sempre ligado, monitorando, adaptando, gerenciando, dando. Mas o que acontece quando a fonte não é reabastecida? Você seca. O burnout de quem agrada pessoas não é apenas cansaço físico, é uma exaustão emocional profunda. É sentir-se oco, vazio, sem nada mais para dar. É a sensação de que sua própria vitalidade foi sugada para alimentar as necessidades e o conforto dos outros. Coisas que antes lhe davam prazer, agora parecem tarefas esmagadoras. Sua paciência se esgota, sua capacidade de sentir empatia genuína diminui, porque você está operando com reservas zeradas. Você pode se tornar apático, irritável ou simplesmente dormente. É o seu sistema gritando que não aguenta mais carregar o peso emocional do mundo, ou pelo menos das pessoas ao seu redor, nas costas. Talvez o custo mais insidioso, o mais trágico, seja a perda de identidade. Quem é você realmente, por baixo de todas as camadas de agradabilidade? Depois de anos silenciando sua própria voz, ignorando suas próprias preferências, moldando-se às expectativas alheias, a linha entre a máscara e o rosto verdadeiro começa a borrar. Você pode chegar a um ponto em que, honestamente, não sabe mais do que gosta, o que quer, no que acredita. Suas opiniões se tornam ecos das opiniões dos outros. Seus desejos ficam enterrados sob o peso do que você acha que deveria querer. A pergunta, o que você quer fazer, pode gerar pânico, porque você perdeu o contato com seu próprio centro de comando interno. Você se tornou um camaleão tão perfeito que esqueceu sua cor original. Viver para a aprovação externa significa que seu senso de valor se torna totalmente dependente do que os outros pensam de você. Sem essa validação, você se sente perdido, sem valor. Essa não é uma base sólida para construir uma vida. É uma prisão psicológica onde você é o carcereiro e o prisioneiro, trancado pela necessidade de ser aceito, perdendo-se no processo. Você existe como um reflexo, não como uma fonte de luz própria. E aqui está a verdade brutal que ninguém lhe contou enquanto o treinavam para ser bom. Essa versão de bondade, a que exige sua autoanulação, seu silêncio, seu desconforto constante para garantir o conforto alheio, não é bondade. É autoabandono. É medo disfarçado de virtude. É uma estratégia de sobrevivência que ultrapassou seu prazo de validade e agora está ativamente prejudicando você. A paz que você busca ao evitar conflitos a todo custo é uma ilusão. É uma paz externa que mascara uma guerra interna. O amor e a aceitação que você recebe por ser tão complacente muitas vezes não são profundos nem genuínos. São baseados em uma versão editada e incompleta de você. Eles amam a conveniência que você oferece, não necessariamente a sua essência. Se essas palavras estão ecoando em algum lugar profundo dentro de você, saiba disso, você não está sozinho. Milhões de pessoas foram ensinadas a confundir agradar com ser bom, a acreditar que suas necessidades são secundárias, que sua voz não importa tanto quanto a harmonia superficial. É um condicionamento poderoso, difícil de desmantelar, mas reconhecer o custo é o primeiro passo. Ver a ansiedade não como uma falha sua, mas como um sintoma. Entender o ressentimento não como maldade, mas como um grito por justiça e equilíbrio. Sentir o burnout não como fraqueza, mas como o resultado inevitável de se esvaziar. Perceber a perda de identidade não como um destino, mas como uma consequência de se desconectar de si mesmo. Não se trata de se tornar frio, egoísta ou cruel. Trata-se de parar de tratar a si mesmo com crueldade. Trata-se de reconhecer que sua voz importa, suas necessidades são válidas, seus limites são essenciais para sua saúde e bem-estar. Trata-se de começar a oferecer a si mesmo a mesma compaixão e consideração que você tão livremente distribui aos outros.
A ilusão da bondade, que exige seu sacrifício constante, é insustentável. A ansiedade corrosiva, o ressentimento que envenena, o burnout que apaga sua luz e a identidade perdida que o deixa à deriva, esse é o preço real. E você não precisa mais pagá-lo. Está na hora de questionar o roteiro. Está na hora de ouvir a voz que foi silenciada por tanto tempo. Está na hora de começar a se perguntar: o que eu realmente quero? O que eu realmente preciso? Quem eu sou, por baixo da performance? A jornada para recuperar a si mesmo não é fácil. Haverá medo, haverá culpa condicionada. Mas a alternativa, continuar pagando esse preço psicológico esmagador, é muito pior. Você merece mais do que uma vida vivida na sombra da ansiedade e do ressentimento. Você merece existir plenamente, autenticamente. A ilusão pode ter parecido segura, mas a verdade, mesmo que desconfortável no início, é o único caminho para a liberdade real. Comece hoje. Comece pequeno. Comece a ouvir. Sua verdadeira vida está esperando do outro lado do sim, que você finalmente transforma em um não. Honesto e autêntico. Se você se reconheceu aqui, se sentiu o peso dessas palavras, não ignore. Compartilhe nos comentários. Qual desses custos, ansiedade, ressentimento, burnout, perda de identidade, mais te atinge? Sua história importa. Sua voz precisa ser ouvida, antes de mais nada, por você mesmo. Este canal é sobre isso. Sobre arrancar as máscaras, sobre encontrar clareza no meio do caos, sobre retomar sua voz. Inscreva-se, compartilhe. Vamos parar de viver sob a ilusão da bondade e começar a construir uma força autêntica. É hora de parar de agradar e começar a viver. É hora de se encontrar novamente.